Sei que é um processo muito desafiador toda vez que a gente tem que lidar com uma frustração ou com um tipo de decepção que muitas vezes ocorre por uma surpresa. A situação caminhava numa direção e de repente tudo muda. Um sonho termina, uma relação precisa ser despedida, um projeto que você apostava que seria a sua realização não ocorre, tentativas morrem antes do tempo. Como é lidar com esse lugar do vazio, quando a sua expectativa é frustrada? Como que você se sente? Qual é a sua postura, o seu olhar e atitude? Será que tem uma maneira da gente sofrer um pouco menos e aprender mais? Pois é. Quando a gente se propõe a olhar a frustração, imediatamente a gente vai ter que olhar a expectativa, porque é quase uma equação correspondente. Quanto maior é o tamanho da minha expectativa, de tudo que eu coloco de ansiedade em cima de algo se materializar, quando isso ocorre de uma maneira diferente do meu plano interno, maior vai ser o tamanho do vazio que eu vou mergulhar. E isso não tem muito como racionalmente a gente equilibrar. Claro, todo o trabalho de autoconhecimento, de meditação, de terapia vai auxiliando que a gente possa realmente posicionar um olhar mais maduro, que tenha bom senso e possa inclusive aceitar que existe uma alternativa de futuro que eu ainda não conheço, que não está no meu controle. Só que nós temos um jeito que ainda vem da nossa criança interna de lidar com essas expectativas e com as frustrações. Por quê? Porque desde pequena a criança ela tem essa sede, né, de receber muito, né? Brincou, gostou, de novo, eu quero mais. Começa essa necessidade de que o prazer é a grande alegria, é onde a gente se abastece, é onde a gente realmente está sentindo que a vida está rolando legal. Só que desde pequena nós somos de alguma forma provocados para viver uma decepção, porque de repente um amiguinho da escola naquele dia não quer brincar com você e vai brincar com uma outra turma e você se sente abandonado, rejeitada, solitária. De repente, no momento em que você esperava que a sua mãe estivesse disponível e olhasse para a tarefa que você trouxe da escola, naquele momento ela estava envolvida numa contabilidade lá, fazendo imposto de renda, e ela simplesmente não podia olhar para você. E de novo vem essa sensação, poxa, ninguém olha para mim, eu não estou sendo vista, a minha expectativa não foi validada. E a gente vai crescendo nesse aprendizado. Quando da menina nos tornamos adultos, o que acontece? A gente acaba nas relações de intimidade repetindo muito esse olhar. Ou seja, de alguma forma, mesmo que eu não tenha uma atitude de cobrança perante o outro, mas eu acabo criando uma expectativa quase fantasiosa dentro de mim em relação àquilo que pode acontecer. Pode ser uma relação afetiva, pode acontecer isso num determinado projeto profissional, pode acontecer isso em relação à sua própria experiência enquanto mãe ou pai, pode acontecer isso quando você de repente está num crescimento exponencial muito bom financeiro e de repente a coisa muda, de repente um fator inesperado ocorre, vem uma traição, vem uma perda financeira, vem uma infertilidade ou algo que faz desandar um casamento e de repente aquele processo que frutificaria, ele não acontece. Como que é para sua criança interna perceber que saiu de um jeito diferente, que houve um não da vida? E o que isso vai provocando enquanto reatividade? A reação interna, aí sim, é um lugar de muita consciência e muita escolha, porque eu posso emburrar, eu posso me tornar completamente distante, fazer um movimento, de distanciamento, de negação, ou eu posso reagir de uma maneira mais construtiva. Como? Me colocando num lugar de, puxa, o que isso tem para me ensinar? Por que isso está acontecendo na minha vida? Ao invés de eu entrar
de novo no mecanismo infantil, de novo no mecanismo viciado, que é eu contra-ataco, ou eu vou me sentir vítima, ou eu vou me sentir naquela postura de exigir os meus direitos, brigar, lutar contra. Isso tudo, de novo, é o mecanismo da nossa criança. A inflexibilidade faz parte desse mecanismo da criança ferida. Para a criança não tem muita negociação, ela quer e ponto. Ela chora, ela esbraveja, ela bate o pé, ela vai em direção àquilo que ela quer. E nós temos esse lugar dentro. Para algumas partes da nossa vida, em determinadas situações, isso é o que nos faz ter uma resiliência, nos faz ter uma determinação que nos leva a progredir. Porém, existem situações que simplesmente, ao assumir essa atitude, a gente está bloqueando o próprio fluxo da vida, porque eu estou insistindo e tudo está me dizendo que não é por aí, não vai acontecer assim. Tem um plano maior que está te levando a aprender algo com isso, ou o melhor ainda não é exatamente do jeito que a sua mente queria controlar que fosse. E aí, a flexibilidade é um primeiro elemento para ser incluído ao lidarmos de uma maneira mais construtiva com a frustração. Por quê? Claro que eu não vou ficar naquela atitude de tipo, ah, tudo bem, valeu, nanana. Não, lógico, dói, é chato, a gente fica emburrada, a gente fica com raiva, a gente quer chorar, a gente muitas vezes quer reagir. Só que respirando, voltando para esse lugar de conexão, eu posso me posicionar perante a vida com um olhar. O que tem mais que eu ainda não consegui incluir dessa situação? Por que às vezes, inclusive, fica repetindo o mesmo tipo de frustração muitas e muitas vezes? Tem uma mensagem, tem um aprendizado que está chegando para você. Como é se abrir para olhar para o que tem atrás de uma dificuldade, para olhar além do problema? E aí, isso é um olhar que, por exemplo, a terapia da constelação familiar nos auxilia muito. Porque a essência da constelação é dar um lugar para tudo aquilo que pede por uma inclusão, tudo aquilo que ainda não foi visto. E nos ajuda a compreender dessa maneira que uma dificuldade, uma frustração, ela é uma oportunidade, ela é uma porta de entrada para a gente vivenciar, às vezes, uma cura muito profunda, que vai além desse mecanismo interno da nossa criança ferida, e muitas vezes ela vai acessar até coisas da nossa ancestralidade, porque algo fica insistentemente voltando na nossa vida porque está pedindo uma evolução, um novo olhar, uma maneira mais amorosa de lidar com a própria vida. O destino maior, ele é uma das forças mais presentes na constelação quando a gente começa a se alinhar com a nossa própria história de vida, com a jornada que veio de trás. Ou seja, todos nós temos no nosso passado uma série de histórias bonitas, histórias muito tristes, histórias de encontros, histórias de traição, momentos em que a família como um todo vivenciou escassez e depois uma superação que levou de novo a ter recursos, a melhorar o padrão de vida. Ou seja, não é só preto no branco. E aí, voltando para a imagem da criança, que a gente brincava, né? Eu brincava muito disso com a Margaridinha, né? As pétalas, né? Bem me quer, mal me quer, como se fossem unicamente duas opções. E a vida, pelo olhar de um adulto consciente, ela tem múltiplas opções. Tem aquilo que eu ainda não sei e é bom para mim e que está por vir. Tem aquilo que não é nenhuma das duas, é o mais, é e também. E tem mais um ponto ainda, né? Tem aquilo que é como é que eu recebo tudo isso junto dentro de mim, onde meu coração pode aceitar as minhas vitórias, as minhas conquistas, onde realmente a vida foi generosa comigo e eu agradeço, mas que eu também possa saber honrar, viver e até agradecer pelas minhas frustrações. Tem um aprendizado importante, é uma lapidação, e cada vez que a gente vai aprendendo em coisas corriqueiras do dia a dia a aceitar melhor que a vida nos conduz para aquilo que é necessário no tempo devido e com as pessoas que realmente nos trazem aprendizados,
a gente vai bem mais leve na vida, a gente vai sofrer muito menos. Eu deixo aqui essa reflexão. Se você tem um pensamento sobre isso, uma experiência de vida, compartilha, escreve aqui nos comentários, porque assim eu acredito que a gente vai ganhando cada vez mais um olhar amplo e amoroso para a nossa vida. Gratidão pela sua atenção.